Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, com Adilson Maris e Ricardo Honório. Olá, meus amigos. Começa mais uma vez o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Comigo, Adilson Maris de Moraes e Ricardo Honório, cujo objetivo dessa nossa conversa é levar a você, caro ouvinte, de maneira informal e descontraída, as reflexões sobre o Livro dos Espíritos. Meu caro amigo Ricardo Honório, mais uma vez aqui nos encontramos sobre a graça do nosso Criador, para conversarmos amistosamente sobre o Livro dos Espíritos e a influência que esse livro tem no nosso dia a dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Adilson. Mais uma vez, e eu vou repetir isso aqui sempre. É uma satisfação enorme. Não só porque eu estou aqui, mas porque, como já falei no programa passado, me dar a oportunidade de estudar um pouco mais, de perceber quanto eu ainda preciso aprender. Esse trabalho que nós estamos fazendo está nos favorecendo isso. Espero que estejamos também favorecendo isso aos nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo, é sempre uma satisfação. Meu caro, hoje, dando continuidade à leitura do Livro dos Espíritos, que aqui eu tenho nas nossas mãos, nós vamos iniciar as questões, vamos ficar nos atributos da divindade, questões do 10 à 13ª. Já vimos, conversando com os nossos ouvintes, falamos sobre as provas da existência de Deus, falamos sobre Deus e o infinito. Uma das questões, quando a gente fala de atributos da divindade, meu caro, a gente vai discursar aqui, vai ver, é exatamente sobre a nossa pequenez da compreensão divina quanto a sentir e entender Deus. Então, Kardec, dentro da sua grandeza, da sua compreensão também, ele fez algumas questões para que a gente traga a Deus mais próximo de nós. E na questão número 10 ele fala assim, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus, sobre tudo que a gente já conversou? Pois é, Maris. O Kardec, nós sabemos, não temos nenhuma dúvida, foi um espírito preparado para a missão que bem cumpriu. E deixou, no cumprimento da sua missão, questões como esta, que nos leva a refletir. E sem essa reflexão, sem o aprofundamento mínimo do entendimento, a gente não chega a oferir sucesso com esse estudo. Se eu te perguntasse, Maris, nós nos conhecemos há bastante tempo. Você se arriscaria a dizer que me conhece intimamente? Não. Se alguém te perguntasse, Maris, Adilson Maris, você conhece a intimidade do Ricardo Honório? Não o conheço. Não conheço. E vice-versa. E vou um pouco mais além. Se eu te perguntasse assim, Adilson Maris, você se conhece efetivamente, intimamente? Também não. Também não. Porque eu já fui pego de surpresas com algumas reações que nós somos tomados durante a vida, que a gente fica, vamos dizer assim, surpreso com muito decepcionados com a atitude que a gente toma diante de situações que a vida nos prepara. E aí a gente fala, não sabia que eu tinha essa capacidade. E entenda a capacidade não no lado apenas das coisas boas, mas também das coisas não boas. Exato. Estava vindo o Peixotinho agora mais uma vez, e lá nós estávamos discutindo uma questão parecida com essa. Um dos participantes disse assim, nós não nos conhecemos, não sabemos o limite que a gente consegue descer tão baixo. Isso é uma verdade. É uma verdade. Nós não nos conhecemos. Diante dessas duas constatações, que você não me conhece intimamente, que você sequer se conhece intimamente, como a gente pode querer conhecer a intimidade de Deus? E se o ouvinte perguntar assim, então o Kardec fez uma pergunta boba? Não é uma pergunta boba. O Kardec, com essa pergunta e outras mais, ele nos introduz na necessidade de buscar o conhecimento de Deus. Nós vamos comentar mais para frente aqui nas próximas questões, mas com essa pergunta, Kardec nos inicia a necessidade de entender a Deus, mesmo não temos ainda a condição para isso. Mas como nós somos seres em evolução, devemos saber que nem tudo está à nossa disposição, a nem tudo nós temos acesso ainda. Mas precisamos saber o que precisamos saber. Precisamos nos esforçar, forçar a mente, forçar os sentidos
para ter essa compreensão divina. Daí que a grande resposta que os espíritos nos trazem, que é interessante, quando ele fala assim, não é possível, falta-lhe para tanto o sentido. Lembro que quando eu li essa resposta pela primeira vez, né, porque nós nos achamos completos, em termos de sentidos. É verdade. Né? Tato, paladar, olfato, acha que isso resolve tudo. Visão, né? E de repente a intuição, que hoje a gente já sabe que é o sexto sentido, a mediunidade, e ele diz que não, porque nos falta sentido. Como você bem lembrou, espíritos em construção, muito mais próximo do início da jornada do que pensar numa situação crística onde o Cristo hoje se encontra. Aí a gente para pensar, nesse início de jornada nos faltam ainda sentidos que a gente nem imagina que sentido é esse. Aí quando a gente estuda o Livro dos Espíritos tem uma pergunta, eu não me lembro agora mais lá na frente, quando o Kardec ele faz uma analogia, onde ele, nessa compreensão dos sentidos, ele fala assim, digamos que você nasça num povo de cegos e você é o único que enxerga. Você nasceu num povo de cegos e você é o único que enxerga. Como é que você vai explicar para as pessoas as cores, o sol, tudo que você vê? Se é um sentido que falta. Fica muito difícil daquele que possui o sentido explicar para aquele que não possui o que ele sente e o que ele vê. Então, quando Jesus, aí a gente busca o que o Cristo nos falou, eu e o Pai somos um só. Não que ele fosse Deus, mas que na essência ele compreende Deus. Ele compreende o Criador. Então, quantos sentidos Jesus já não desenvolveu e é possuidor, que nós ainda nem imaginamos quais seriam esses sentidos. Então, dentro da nossa pequenez, desse processo de construção, a gente fica exercitando a mente, exercitando os sentimentos, para tentar alcançar do divino aquilo que nos é possível. É verdade, Maris. E olha só, você falou uma frase aí que eu fico pensando sempre na pessoa que está nos ouvindo, né? Tem um ditado que diz que comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Isso. E eu fico preocupado com o que eles estão entendendo. E nós já dissemos aqui algumas vezes que o objetivo deste nosso trabalho aqui é levar esclarecimento. É fazer com que os ouvintes percebam a importância do Livro dos Espíritos como um estimulador de mudanças positivas. Quando você repetiu a frase de Jesus, que ele e o Pai são um só, o que a gente pode entender? Considerando as nossas limitações para entender a natureza de Deus, e tendo Jesus se aproximado bastante de nós, ao invés de nós ficarmos martelando no entendimento de Deus algo que nos é impossível neste momento, para nós nos bastará entender a Jesus. Que está muito mais próximo. Entendendo a Jesus, nós estaremos nos aproximando do entendimento de Deus. Mas aí eu faço uma pergunta para você também. Já entendemos a intimidade de Jesus? Ou pelo menos, já entendemos a intimidade da mensagem de Jesus, da mensagem que Jesus nos deixou? Estamos muito longe disso, porém, vamos dizer assim, muito felizes de termos a compreensão que precisamos ter esse entendimento. Reconhecendo ainda a nossa pequenez, nós precisamos estudar o Evangelho do Cristo. E é aquilo, cada vez que a gente estuda a mensagem de Jesus, que é a mensagem divina, a mensagem do amor, a gente vai ampliando a nossa sensibilidade, a gente vai ampliando a nossa visão e a gente se aproxima do Cristo e se aproxima de Deus. Não podemos ser ansiosos. Isso. A ansiedade de querer estar face a face com Deus, etc, etc. Lembro de uma frase que eu não sei se é exatamente assim, que o Miramês nos diz com relação a essa questão, no conjunto de obras Filosofia Espírita, quando o Miramês diz assim: a ansiedade de conhecimento pode nos levar aos extremos. No entanto, o bom senso nos chama a atenção para a harmonia que deverá nos guiar em todas as sequências evolutivas. A harmonia, precisamos ser harmônicos. A nossa condição evolutiva hoje, ela está harmônica com a intimidade de Deus? De forma alguma. O que a gente pode fazer? Não é verdade? Numa analogia, é como você pegar uma criança de 7 anos de idade que está ali na primeira série do ensino escolar e querer lhe dar aulas de física.
Não tem. Então, nós estamos para Deus, assim como esta criança dos 7 anos de idade está para estudos profundos de física. Não há sintonia, não há harmonia entre a necessidade de conhecer e o conhecimento propriamente dito. É necessário que o ser cognoscente, aquele que está em busca do conhecimento, ele se aprimore para que consiga apreender o conhecimento desejado. Então, resgatando o que você nos lembrou, em não sermos ansiosos, em não colocarmos a carroça na frente dos bois, né? Mas temos uma grande esperança, sabemos disso, temos a certeza de que um dia compreenderemos a natureza íntima Indubitável de Deus. isso. Aí a gente vai para a segunda questão, na verdade, a segunda questão de hoje, mais a 11ª do livro, que ele fala assim, ó, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E aí, o que você acha? Com certeza Você que já sim. respondeu, Com né? certeza O comentário anterior que você fez já respondeu essa pergunta. Porque aí a gente estudando, aprimorando, um dia, que com certeza esse um dia põe milênios aí, nós passaremos a ter uma compreensão melhor de Deus. Sem dúvida. E quando chegarmos ao estado do Cristo, poderemos dizer que eu e o Pai somos um só. E a gente vai chegar lá, Marisa? Acontece isso mesmo? Isso vai acontecer um dia? Será que um dia eu vou olhar para você e será também um espírito crístico? Eu, um espírito crístico? O amigo que nos ouve, a amiga que nos ouve, serão espíritos crísticos também? Essa é a beleza da mensagem do Espiritismo, né? O Consolador Prometido. Todos os filhos, eles serão recuperados, e uma vez recuperados, aprenderão, evoluirão, e chegarão a esse estágio e continuarão ainda a evoluir, porque a gente para pensar o seguinte, se a infinitude, pelo próprio nome, se diz, ela não termina, ela é infinita, nos foge a concepção de que um dia nós iríamos parar de compreender e de aprender as coisas do Criador. Então, é verdade. Então, naturalmente, isso é que nos engrandece, nos fortalece dentro da mensagem do Consolador Prometido, de que todos nós, do ser hoje mais rejeitado, que a sociedade possa ter como uma pessoa que não merece nenhuma consideração, ao mais evoluído hoje encarnado, todos chegaremos lá. Porque Deus não criou nenhum espírito, né? Não criou desde o processo lá do princípio espiritual que nós já vimos, até se tornar do átomo, o arcanjo, por sua vez, já foi átomo. Nenhuma criação de Deus, ela se perderá. Isso é muito bom. Podemos, então, dar um salto ainda, né? Nós temos a 12ª questão. Sim, mas eu queria, Marisa, antes de partir para a 12ª questão, trazer alguns comentários do Miramês com relação à 11ª questão, essa que nós acabamos de comentar. O Miramês, ele é pródigo em sabedoria e nos auxilia muito no entendimento dessas respostas. Com relação à 11ª questão, eu vou apenas repetir aqui para que o ouvinte relembre. Um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? O Miramês faz o seguinte comentário. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Ainda. Isso é fato. Na infância da humanidade, o homem o confunde, muitas vezes, com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Daí aquele trocadilho, né, que nós aprendemos que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e às vezes é o inverso, né? Nós fazemos Deus a nossa imagem e semelhança quando atribuímos a Deus as nossas imperfeições. E o Miramês continua, mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, nele, no homem, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então faz ideia mais justa da divindade e ainda que sempre incompleta, mais conforme a sua razão. Na verdade, esse comentário aqui é do Kardec. No final da resposta da 11ª questão, o Kardec faz esse comentário. E o Miramês, agora sim, o Miramês complementa. O mistério da divindade está distante da compreensão humana, por faltarem ao homem sentidos para tal. Então, no dia em que nós crescermos, evoluirmos, o sexto sentido ele ainda está em construção, que é a mediunidade. Nós ainda não conseguimos lidar com ela. Quando eu falo nós, a grande maioria da população não compreende a mediunidade como sendo um sexto sentido. Aqueles que já compreendem a doutrina espírita e estudam, já fazem uma compreensão. Não quer dizer que todo espírita compreenda. Ele ainda está aprendendo a lidar com esse instrumento
né? Essa faculdade que a bondade divina nos concede para que nós possamos dar os nossos saltos de qualidade e nos equilibrarmos. Mas eu estou pensando ainda no nosso ouvinte. Nós falamos aqui por repetidas vezes que faltam sentidos ao homem para entender, né? E eu acho que eles devem estar se perguntando assim, mas de que sentidos o Ricardo e o Adilson estão falando? O Miramês, comentando a questão anterior, a questão 10ª, ele diz assim, apenas um trechinho dos comentários do Miramês. Ele diz assim, cada vício é uma porta fechada em direção às belezas imortais da alma. Cada hábito inconveniente é uma tranca ajustada à porta, impedindo a inspiração superior de chegar ao coração humano. Quando nos faltam sentidos para conhecer alguma coisa a mais dos nossos conhecimentos, o que fazer? Torna-se necessário estudar na área em que nos compete agir, procurar aprimorar os conhecimentos já adquiridos, fortificar em nossas vidas todas as qualidades nobres que começaram a despertar em nossos corações. Por que eu estou fazendo questão de dizer isso? Para que todos nós entendamos de que esse sentido que nos falta para entender a grandeza de Deus, ele passa pela erradicação dos vícios que embotam o espírito humano e os impedem de crescer na direção de Deus. Então, nós passaremos a ter esses sentidos que nos faltam quando nós formos erradicando os vícios. Que vícios? Aí são infinitos, né? Da maledicência, da inveja, do orgulho, do egoísmo, a vaidade e tantos outros que impedem que nós nos melhoremos e nos capacitemos para entender melhor. E quando você estava falando agora sobre do nosso ouvinte, às vezes de que sentidos nós conversamos, tudo isso, né? Me lembra muito a passagem, quando várias vezes Jesus falando que os fariseus, quando questionavam a Jesus e tentavam fazer com que ele entrasse em contradição, e Jesus, Senhor, já sabia de tudo, né? Tinha a resposta certa no momento adequado. Por muitas vezes Jesus falava, são cegos guiando cegos. Um sentido primordial nosso, a visão. Que todos que nascem com a visão correta, boa, disse, não enxergo tudo que está à minha volta. Eu consigo enxergar. Mas a gente consegue enxergar o quê? Né? O que a gente consegue? As verdades divinas, aquelas, Jesus se utiliza exatamente desse sentido que é o mais forte do ser humano, a visão. Para muitas vezes são cegos guiando cegos. Então, uma vez adquirido o sentido, não nos é questão imediata da compreensão de um estágio da divindade. Para isso temos que educá-lo. Como estou vendo a minha visão? A que se prestam os meus olhos? Eu consigo ver as coisas boas das pessoas ou eu só consigo ver as coisas que são não boas das pessoas? Então, eu consigo sentir o cheiro que apenas me agrada ou o cheiro que não me agrada? Então, ainda há a necessidade da educação desses sentidos. Excelente. Então, uma vez que a gente venha, que é o sentido que está em construção hoje, que é o da intuição, da mediunidade, ele também precisa ser educado. Como utilizá-lo adequadamente? Né? Como se utilizá-lo adequadamente? Então, nessa construção, a gente, vamos dizer assim, vai se transformando, fazendo a grande proposta que Jesus nos pede, que é a reforma íntima. Porque o Livro dos Espíritos, ao compreendermos as mensagens e as perguntas e respostas que Kardec fez e o Espírito Verdade, os Espíritos Amigos nos trazem, é exatamente para que a gente, com esse conhecimento, nos transformemos em pessoas melhores. Então, podemos dar aquele salto, que o nosso tempo está chegando, ainda nós temos duas questões. Vamos lá. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de alguma de suas perfeições? E eu vou começar pela resposta direta do Kardec para a gente comentar depois. Por favor. E os espíritos dizem assim, sim, podemos compreender algumas, né? E continua, os homens as compreendem melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele a entrevê pelo pensamento. Foi por conta dessa questão também que eu fiz questão de fazer esses comentários anteriores. O homem passará a compreender algumas das perfeições de Deus à medida que ele
se eleva da matéria. Foge dessa prisão que o corpo físico nos impõe, e isso só se acontece pela elevação da alma. E a elevação da alma só se dá pela erradicação dos vícios, que vai nos purificando e abrindo a nossa visão para perceber todas essas virtudes de Deus que nós não conseguimos ver ainda, muitas delas. E interessante, né? E quando ele dá essa resposta de algumas de suas perfeições, é porque nós temos nessa visão limitada, que se a gente hoje elencar, que nós vamos ver quais são os atributos divinos, que aquilo são os 6 atributos, que existem muitos outros que nos escapam à nossa compreensão, que nós nem imaginamos Sem dúvida. que eles existam. Então, tudo de acordo com o grau de evolução do qual nós nos encontramos. Se nós formos falar de Deus, como nós já conversamos, para um povo primitivo, só o fato dele não entender como funciona a natureza, isso já é a grandeza divina. Exatamente. E aí, sem a capacidade de abstrair, sem a capacidade da imaginação, de você criar uma imagem de algo que você efetivamente não vê, não toca. Não é isso? É verdade. Ok, então, para que a gente possa avançar e fechar essa grande questão que está aqui, a questão 13, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imaterial, imutável, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Esse completo eu acho que é o que complica a pergunta do Kardec, né? Eu sou fã dele e a cada dia, cada vez que eu leio cada uma dessas questões, veja a perspicácia com que ele faz a pergunta. Não temos uma ideia completa dos seus atributos? Ou seja, por essa pergunta de Kardec, ele faz Deus a nossa imagem e semelhança. Porque a gente percebe que se qualquer um de nós tivéssemos todos esses atributos, seríamos perfeitos, do nosso ponto de vista. Do nosso ponto de vista. Não é isso? Se qualquer um de nós tivéssemos esse conjunto de atributos, seríamos uma pessoa perfeita. Perfeito. Como nós não temos esse conjunto, talvez Kardec tenha pensado, se Deus tiver tudo isso, é isso que lhe dará a perfeição. Mas hoje a gente já sabe que todos esses atributos são apenas alguns dos atributos de Deus. Então, isso nos ajuda a entender Deus? Ajuda, mas completamente não. É o caminho. Estamos trilhando um caminho, construindo. Estamos no caminho, exatamente. Estamos construindo esse caminho. Aí ele vem falando da questão da eternidade. O primeiro atributo que ele pergunta aqui é eterno. E é uma palavra que se confunde muito. Nós somos eternos, o Espírito é eterno. E quando a gente estuda, a gente percebe, não, o Espírito não é eterno. O Espírito é infinito. Eterno é um conceito que sempre existiu, pertencente apenas a Deus. E sempre existirá. O Espírito, uma vez criado, ele é infinito. Ele jamais deixará de existir. Mas não é eterno. Não é eterno. O Espírito não é eterno. Porque não existe desde sempre. Isso. Esse atributo, só Deus o tem. Só Deus o tem. Então, esse conceito de eternidade é muito interessante. A gente vê muito nas casas espíritas, no linguajar diário, as pessoas, não, porque o Espírito é eterno. E é um atributo divino. E porque as pessoas só usam a eternidade para o futuro, esquecendo que a eternidade é para o passado. A eternidade é daqui para frente, né? Aí é infinitude. É verdade. Mas tem também outro atributo, Maurício, que é a imutabilidade de Deus, né? Deus também é imutável. E veja que um conceito da imutabilidade é, se estivesse sujeito às mudanças, as leis que regem o universo não teriam a estabilidade que tem. Agora, imagina que a gente na Terra, com o Sol nascendo um dia às 7 da manhã, no outro dia nasce ao meio-dia, a Lua vem num dia, não vem no outro, né? Seria uma loucura viver aqui na Terra. Seria um caos. Sem essa estabilidade que o universo mantém em toda a sua estrutura, o seu funcionamento, né? Ele não sendo imutável, ou seja, se você fala que Deus é mutável, você parte do princípio que ele evolui. É verdade, verdade. Se você parte de que ele muda, nós somos mutáveis, nós mudamos, porque a partir do momento que a gente cresce, a gente evolui. A gente muda todo dia. Então, nós estamos no processo de evolução, o espírito é mutável, Deus não. Deus não tem que evoluir, Deus é Deus. Ele é em plenitude. É em plenitude. Outra situação que ele nos coloca é imaterial. Se a matéria também está sob um processo de evolução, de modificação, se Deus fosse matéria, ele não seria imutável.
E outra coisa, a matéria está submetida às leis naturais. Leis Se naturais. Deus fosse matéria, estaria submetido a essas leis. Isso. Ele, estando submetido às leis, não as teria criado. Não teria como tê-las criado. Com certeza. Não é isso? Isso. Então ele está superior a essas leis, completamente superior à matéria também. Com Logo, ele é imaterial. Aí nós temos mais um que ele nos diz aqui, único. E isso aqui é interessante porque quando a gente diz Deus único, muitas pessoas entendem que existe uma força contrária e que disputa com Deus, que seria o mal, né? Ou seja, o demônio. É o princípio maniqueísta de bem e mal, de né? bem e mal, né? Que estaria naquela luta permanente. Isso é no estágio do qual nós nos encontramos. Se Deus tivesse dado força igual a um outro ser para lutar contra ele, nós teríamos dois deuses. Um do bem e outro do mal. Um do bem e outro do mal. Isso não é verdade. E aí vem aquela questão, Maurício, que a gente pode abordar em outro momento, que se o mal existisse, quem teria criado o mal? Isso. Vamos deixar para outro momento. Vamos deixar para outro momento. Isso. Bom, nós teríamos aí também a onipotência, né? Ou seja, único ser com poder. Todo-poderoso, né? E o outro soberanamente justo e bom. Aqui um comentário rápido para isso, eu sei que nosso tempo está se esgotando. Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizer que Deus é bom, Deus é justo. Isso são atributos nossos. Nós poderemos ser bons ou poderemos ser justos. Deus, ele é a própria bondade e a própria justiça. Isso são atributos, não são qualificações de Deus. Era só esse comentário que eu queria fazer. Ok, então, meus amigos, no próximo programa a gente pode até voltar a conversar melhor sobre esses atributos. Lembrando que suas dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail radio@comunhãoespírita.com. Ricardo Honório, meu amigo, muito obrigado pela sua presença. É uma satisfação. Né, que Deus possa estar nos iluminando a todos. Que assim seja. Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, com Adilson Maris e Ricardo Honório.